abordando hoje, falando sobre a experiência já com o hospital de câncer, ou vão anteceder alguma outra coisa aí? Eu acho que eu quero dar uma desenhada primeiro no assunto, pode ser? Bora, Para vamos fazer lá. uma recapitulação do que a gente fez semana passada. Então, semana passada acabou sendo um pouco mais pesadinho, porque a gente acabou falando de alguns temas mais relacionados à biologia molecular, à bioquímica, à fisiologia, o efeito do exercício sobre o câncer, né? A gente Aham. acabou especificando, ou, sei lá, 70% do que a gente falou ali era mais voltado ao modelo animal, e para quem assistiu a parte não lembra, que isso não foi de propósito, é porque é a realidade, né? A gente Aham. tem aí a grande maioria dos estudos composta por estudos pré-clínicos ainda com os animais, mas muito promissores porque a gente sabe que o que está sendo medido ali, principalmente no modelo animal, quando é utilizado o rato ou o camundongo, boa parte do que acontece ali no metabolismo, na fisiologia, é bem parecido com o que acontece no ser humano, e que o único senão, talvez, é que boa parte desses estudos, os tipos de câncer que são analisados ali, eles são induzidos, né? Então, Aham. eles são cultivadas, vamos dizer assim, as células em laboratórios, inoculadas naqueles animais, e aí a gente vem com o exercício, e muita gente questiona também o efeito de alguns exercícios, porque desde quando eu estou na universidade se discute se o animal é melhor para ele nadar, se é melhor subir escada, se é melhor correr na esteira. Aham. Na verdade, se você tentar matar um rato, ele vai fazer de tudo que está ao alcance dele. É. Então a gente acredita que tudo que ele está fazendo ali, ele é capaz de fazer pela a sua habilidade motora, e foi basicamente isso que a gente conversou semana passada, né? E aí a ideia, para quem lê o briefing que eu mandei pro Adilson e que eu coloquei no meu Instagram também, é que hoje a ideia, né, a principal é falar sobre a importância da inserção ou da participação ou da presença do profissional de educação física dentro, não assim, quando eu falo ambiente hospitalar, já existe, né, em algumas situações em níveis mais baixos, como PSF, por exemplo, Aham. pelo país, né? Mas eu digo para tratar o paciente com câncer, né? E aí eu fiz alguns levantamentos, falei com algumas pessoas ao longo da semana, depois que, acho que domingo ou segunda eu te enviei, né? Aham. E pessoas influentes, né? Falei com pessoas que têm acesso, tanto aqui, uma dos Estados Unidos, duas de São Paulo, na verdade três, mas que uma me passou uma experiência lá da Federal do Maranhão, que é um trabalho bastante interessante lá. E aí talvez dentro dessa uma hora a gente poderia eu passar alguns números, e eu separei acho que uns 2, 3 artigos aqui também, para mostrar que é importante não só o paciente fazer o exercício dentro do hospital, mas tem alguns estudos mostrando que depois ele para de fazer, destreina e perde boa parte daquilo, principalmente câncer de mama, Aham. onde as mulheres perdem muita força em ombro, né? Tanto o ombro esquerdo como o ombro direito, e que vários estudos mostrando que depois que ela fica parada, principalmente estudos onde ela estava sob tratamento de inibidores de aromatase, elas tiveram várias consequências, e tentar montar uma historinha mostrando que o exercício físico prescrito aí pelo educador físico, ele não tem uma característica só, não que a reabilitação não seja importante, eu sei que Aham. e aí é aquela história da equipe multidisciplinar, mas para a gente tentar começar a pensar na palavrinha treinamento mesmo. Sim. Então, acho que a ideia dessa segunda, e aí depois, hoje eu botei no meu Instagram também, ontem, né, um trabalho que eu apresentei o ano passado nos Estados Unidos, que foi derivado do Hospital do Câncer, e também hoje um que foi publicado ontem na Medicine Science, como edição suplementar do evento que não ocorreu esse ano, lá em São Francisco. Era para eu estar lá nesse momento, né, o meu trabalho era para ser apresentado, inclusive hoje, no dia 30 de maio, que é o que tinha ficado para eu apresentar lá, que eu ia falar sobre o tempo de internação e a correlação com sarcopenia de pacientes. E aí Aham. mostrar ainda mais que é importante esses pacientes se exercitarem lá dentro do hospital mesmo, porque eles acabam ficando mais acamados em relação ao tempo, ao maior tempo que eles ficam lá. E aí, não sei, aí a gente pode conduzir dessa forma, e aí você pode ir perguntando, as pessoas podem ir perguntando, ou eu posso ir passando as informações e a gente transforma num bate-papo. Vamos embora. Começa aí com os números aí pra gente, dar Sim. uma visualizada como é que está nessa situação da inserção nossa aí do profissional da educação física. Que a questão da fisioterapia, a gente sabe, dentro dessa equipe multidisciplinar, né, os médicos, os fisioterapeutas, já atuam há um pouco mais de tempo, né, e com
vamos dizer, uma certa credibilidade já por estar mais tempo atuando especificamente com isso, até mesmo por conta da própria formação deles, né? Ser mais específico para a questão do tratamento, da reabilitação. E até na educação física mesmo, a gente, quando você pega lá, né, as áreas de atuação do profissional, alguns profissionais da educação física desconhecem que pode atuar também com reabilitação, né? Só que fica naquele fio da navalha, né? Até onde é a área da educação física e é onde começa a ser a área da fisioterapia ou vice-versa. Até onde é a fisioterapia e depois até onde começa a ser da educação física, né? Então, essa experiência que está fazendo com as pesquisas dentro do Hospital do Câncer, que é extremamente interessante, porque dá para dar esse norte para os profissionais da educação física, né? Seria mais um campo de atuação também, dentro dos grupos aí, né, de risco, ou especiais, como algumas pessoas chamam também. Então, que número que você tem para a gente, para estar dando uma... Então, é o seguinte, como eu tenho alguns contatos, né, e eu posso até dizer que alguns contatos são bem quentes, né, eu acabei, antes de falar com essas pessoas, entrando no site. Então, por exemplo, o primeiro site que eu entrei, e ele está aberto aqui na minha frente, inclusive, foi do Sírio-Libanês. Então, quando a gente pensa no hospital de referência, tratamento do câncer em São Paulo, ou Albert Einstein, ou Sírio-Libanês, talvez, mais o Sírio-Libanês. Aí eu convido todo mundo a entrar no site, essas informações estão lá. Eu achei que eles têm um centro de reabilitação com uma equipe multiprofissional. Aí ela é composta por fisioterapeutas, fonos, médicos, obviamente, né? Nutricionistas, psicólogos e técnicos esportivos. Falei, opa, técnico esportivo, né? Então, me chamou a atenção, porque você colocar o técnico desportivo aqui da UFMT, por exemplo, eles vão trabalhar com esporte, e acredito que em outros lugares também. Mas aí eu conversei, por exemplo, com a minha irmã, que não sei se vocês conhecem, quem quiser acessar depois o Lattes dela aí, o Instagram dela é Vanessa Voltarelli, tá? E ela me disse que treinamento não existe, o que existe é reabilitação daqueles pacientes que estão lá em tratamento, mas não visando ou utilizando os princípios do treinamento, por exemplo, visando qualquer outro tipo de melhora, ou melhora do VO2, ou melhora de força, não. É muito mais pensando, talvez, em minimizar alguns efeitos, é uma sobrevida do paciente, enfim. Então, o Sírio-Libanês, existe até processo seletivo, concurso para técnico desportivo, mas não para treinamento. Mas aí é uma luz, né? Sim. E se ela está lá dentro também, o projeto que ela está fazendo lá é translacional, na verdade. O que ela faz com os animais lá no laboratório da Escola de Educação Física e Esporte da USP, ela está tentando fazer com os pacientes também. Legal. Não sei se todo mundo que está aqui assistiu uma palestra que eu dei um tempo atrás aí, eu falei sobre os dados, mas a gente pode um dia falar mais especificamente, talvez lá no curso, né, Adilson? Sim. Da FAIP, que a gente tem futuramente aí. No de Barretos não achei nada, o site talvez não favoreceu, depois se o Eduardo quiser até atualizar essa informação aqui no chat, mas eu vi que tem nutricionista, que tem fisioterapeuta, normal. E falei também, aí eu mandei um WhatsApp, né, para a professora Marília Silander, que na verdade é uma bióloga, que é professora da USP há muito tempo, mas que estuda câncer, especificamente caquexia do câncer. E depois começou a se interessar pelo efeito do exercício na caquexia, e dentro de laboratório, com rato, e agora ela está trabalhando mais especificamente com o ser humano, e ela tem um trânsito muito interessante no HU, né, que é no hospital lá de São Paulo, e a Santa Casa, e via vínculo lá com a USP, né, e a resposta dela é que eu não consigo colocar aqui para vocês agora, mas a resposta específica dela foi, bem nítida dela, falou, olha, isso que você está me perguntando, o educador físico, o profissional de educação física, visando o treinamento e melhoras dessas variáveis que você está perguntando, quase não existe não no Brasil, no mundo. Então ela falou assim, o que a gente faz dentro do HU e da Santa Casa são os pacientes sobreviventes. São aqueles que, de alguma forma, já passaram por boa parte do tratamento e estão com uma característica mais de reabilitação, e ela trabalhando mais com os pacientes que estão com caquexia, ou que em algum momento do tratamento tiveram caquexia. E a nossa ideia, baseada nisso, do profissional lá dentro, é evitar até que chegue nesse ponto. E até eu mandei depois uma resposta para ela, dizendo que a gente está com um projeto aprovado aqui no hospital para começar quando tudo isso passar, e a ideia depois é transformar isso em ensaio clínico, né, clinical trial, e ela se colocou à disposição de vir para cá, de ajudar a gente, de mandar a gente para lá,
para ver como funciona lá no HU e na Santa Casa. Então, um simples WhatsApp com uma ideia boa, de gente que acredita, acaba que leva a portas abertas, né? Sim. Então, esse é um dado. Falei também com a Andréia, que hoje ela é Andréia Reis, na verdade, ela fez o mestrado dela lá no Maranhão, na Federal do Maranhão, só que agora ela está fazendo o doutorado dela na Unesp de Prudente. Mas ela me passou que lá no Hospital Universitário da Federal do Maranhão, como se fosse o Júlio Miller aqui, né, o Hospital Universitário deles lá, a coleta toda do mestrado dela foi feita dentro, com os pacientes, treinando dentro do hospital. E ela viu melhoras absurdas, e principalmente, acho que a gente falou semana passada também, que ela analisou variabilidade da frequência cardíaca, problemas mais relacionados à cardiotoxicidade. Boa parte dessas mulheres, e ela estudou outros tipos de câncer também, melhoras absurdas, seja na quimioterapia, seja na radioterapia, na terapia hormonal. E, inclusive, quando eu estou falando de terapia hormonal, a gente consegue incluir aí nesse pacote, né, tanto o câncer de mama quanto o câncer de próstata, né, que são os dois tipos que pode ter esse tipo de tratamento aí. Mas aí ela me disse que isso ainda continua lá, mas que funciona ainda dessa forma. Como é um hospital universitário, ele funciona como um projeto. Se não tem projeto, as pessoas não fazem. Então não tem alguém lá treinando aqueles pacientes especificamente. Entendeu? Certo. Então, e ela me disse que lá na Unesp, ela não está treinando as pacientes dentro do hospital, ela só está trabalhando com sobreviventes de câncer de mama na academia da Unesp, fora. Ou seja, não é aquilo que a gente pensa em fazer aqui, que é treinar os pacientes lá dentro do hospital. Então, mais um dado. O que a gente tem também, o profissional de educação física trabalhando no hospital universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que eu citei semana passada. Que eles até têm a residência lá, até viu o valor da bolsa. O aluno de educação física que passar nessa residência, ele ganha R$ 3.330 por 2 anos, né? E depois tem um relatório para fazer. Só que lá dentro, eles não estão trabalhando com o paciente oncológico. Então, eles estão trabalhando com cardiopatas e outros tipos de doenças, mas ainda não com onco, né? Inclusive, um colega que eu fiz lá, quando eu fui dar uma palestra lá, inclusive nesse hospital, foi o Bruno, que é um entusiasta também, né, dessa área, por isso que ele me levou para lá e também se colocou à disposição inclusive para divulgar esse edital. Porque eu procurei depois na internet, tem pouquíssimos. Por exemplo, hoje o cara se forma aqui na UFMT, na Unic, na Univag, na FAIP, enfim, ele tem isso, ele pode, de qualquer estado, pode concorrer. E aí ele já se inserir no ambiente hospitalar. Legal. Trabalhar numa equipe multidisciplinar ali. E por último, eu falei com que eu citei semana passada também, que é a Pauli Amada, que ela é professora lá na Universidade do Havaí, e eles têm lá, até acho que eu comentei semana passada, um Cancer Exercise Rehabilitation Internship. O que significa isso? Né? É o estágio, embora o nome seja reabilitação do câncer relacionado ao exercício, eu entrei para dar uma olhada no programa, nas coisas que estão sendo feitas lá, o aluno aprende, porque a maioria desses alunos que procuram esse estágio são alunos do curso de Educação Física, da graduação de Educação Física lá, e aí você dá uma olhada nas disciplinas, e eles atuam diretamente com os pacientes que estão internados nesse hospital. Legal. Dentro da universidade. Só que ela me falou assim, aí depois eu fiz algumas perguntas para ela, e ela me disse que na verdade, eu achava que isso era uma política pública, assim como está acontecendo na Nova Zelândia, no Canadá, ela até me disse que isso está muito forte lá, né? E na Austrália. Que nos Estados Unidos ela acredita que isso está longe de acontecer, porque dinheiro, né? As coisas que acontecem. É um país capitalista, o plano de saúde, para quem já foi para os Estados Unidos, já morou, conhece alguém que mora lá, sabe que eles almejam até ter alguma coisa parecida com o SUS por lá, e é muito difícil de fazer isso, mas ela não acredita que num curto espaço de tempo a história, né, do exercício ou de qualquer outra coisa, fazer parte de uma política pública de saúde lá nos Estados Unidos. Mas tem o hospital, tem os pacientes, e os alunos trabalham diretamente com esses pacientes, com uma equipe médica. Certo. Assim como eu disse semana passada. Assim como a gente tem o Eduardo aqui na equipe, que ele é a linha de frente que tem ali nos primeiros contatos com o paciente, a priori essas pessoas, lá nesse hospital no Havaí é a mesma coisa. A Pauli, ela não é médica,
ela é bioquímica, mas ela tem um conhecimento vasto da biologia molecular do câncer, se interessou pelo exercício. Aí ela estudou com o James era de fazer exercício também, ele carregou ela para fazer exercício, ela acabou se interessando pelo exercício. Como acontece com muitos amigos. James Navalta. Isso, o James Navalta, lá de Las Vegas, aquele que veio para cá um ano retrasado, né? Ficou 10 dias com a gente aqui. Inclusive aquela palestra uma das palestras que eu dei lá no Hospital do Câncer, para falar sobre reabilitação e exercício, o efeito do exercício, ele estava lá. Porque ele veio bem naquela época, ele acabou assistindo, né? E ele pôde conhecer também um pouco lá do hospital, as pessoas. Apresentei para a Araceli. Infelizmente, nessa época, eu ainda não conheci o Eduardo, mas, se eu não me engano, ele deu uma palestra nesse evento ou em outro também. E, assim, é o que a Marília me falou também. Falou, olha, o que você está querendo fazer... Deu uma cortada aí, né? Vamos ver se volta aí o Fabrício lá na... Bom, aí, voltou. A parte que eu falei. O ponto final, ou se a gente espremer tudo isso, o que seria, né? Que quando a gente abrisse um site, como esse do Sírio, ou mesmo lá os internacionais, ou qualquer outro hospital, que preveja a entrada do profissional de educação física. Mas aí mora numa das coisas que eu conversei, que eu até deixei ali de provocação no briefing do Instagram. Será? E aí eu já conversei muito com o Arthur, que é o professor coordenador do nosso curso aqui de bacharelado da UFMT, acho que ele entrou agora há pouco aqui, e reestruturação dos cursos, porque assim, você tem a licenciatura, tem bacharelado, tem a disciplina de patologia, mas a carga horária desse tamanho, você trabalha várias patologias, e é óbvio, nem eu, talvez você porque tenha trabalhado mais tempo como personal, com população especial, obeso, enfim, mas como que a gente vai convencer essas pessoas que o exercício que eu estou passando para eles lá é o correto se no meu currículo não existe isso? Nem nessa Universidade do Havaí eu entrei para ver propriamente dito tem. Não é à toa que eles criaram esse estágio para o aluno se especializar, vamos dizer assim, nesse assunto para que ele consiga atuar junto a esse profissional. E o James falou também que Las Vegas não tem. Ninguém trabalha dentro do departamento dele lá o curso de Educação Física, eles trabalham com departamento de cinesiologia, kinesiology, né? E traduzindo vira cinesiologia, enfim, não tem. Mas até uma questão que você colocou dessa provocação, né, do próprio currículo, da matriz curricular, né, da nossa formação do profissional da educação física, mais do bacharel especificamente, também acho que vai muito de nós, né, dos profissionais da educação física, se posicionar de uma maneira enquanto profissional realmente, né? Porque a gente vê muito pessoal fazendo... assim, cada um faz o que quer da sua vida, não tem problema, e cada um vende a sua imagem que quiser vender. Mas ainda... nós aqui que uma hora vamos mudar, né? Mas assim, ainda, infelizmente, a massa, né? E não é à toa que teve recentemente falando que exercício é embelezamento na saúde, mas ainda a massa tem essa visão de que o exercício físico é para bíceps, é para bumbum, né? É para abdômen, tanquinho, e não vê, né? Aí eu vejo que, além de ser uma falta da formação, né, da matriz curricular, aqueles que, mesmo tendo uma matriz curricular não tão boa, mas que posteriormente de formado, eles vão atrás e começam a trabalhar mais com a questão da saúde, falta para a grande massa esses profissionais apresentarem que o exercício ele é saúde, né? Que ele tem uma perspectiva aí de tratamento ou de coadjuvante num tratamento que as pessoas desconhecem, né? A boa parte das pessoas desconhece. Sim. Porque a gente acaba vendendo muito bumbum na rede social, vende peitoral, vende abdômen tanquinho, e você não vende o produto que talvez não seja tão agradável para a maioria, que é a ciência, o que é o exercício como saúde, né? Então não é uma crítica a quem faz isso, enfim, cada um faz o que quer, se ganha dinheiro dessa forma, tudo bem, tá tudo certo, todo mundo vai ser feliz. Mas quando a gente começa a adentrar numa área tão, vamos dizer, específica, né, que requer um conhecimento sobre a temática para você trabalhar, não dá para você vender a imagem de qualidade profissional mostrando o abdômen tanquinho, né? Que isso não vai convencer ninguém que você é capaz de treinar. E aí cai nessa questão que muitas vezes
a gente ouve, né, vários profissionais da educação física questionar, as pessoas ouvem o que o médico fala, mas não ouvem o que o profissional da educação física fala. Mas por que será, né? Então, porque né, então, tem que pensar, fazer um meia-culpa aí e pensar por que vem o médico como uma pessoa com conhecimento ou com a palavra final, mas não observa o profissional da educação física como detentor de conhecimento. Então cabe também... Isso eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa aqui. Lembra aquela palestra que a gente deu junto? Na verdade, a gente estava no Hospital do Câncer, acho que foi de manhã, e você falou exatamente isso. Aí acho que você usou um termo assim, tem que tirar a bunda, não sei da onde. Aí alguém levantou e não gostou, acho que do que você falou, porque se sentiu talvez um pouco ofendido, dizendo que não é bem assim. Mas no fundo a gente sabe que é assim. Por que a gente ainda não conquistou toda essa confiança? Justamente porque você conta que nesses dedos, dentro de uma sala de aula, os alunos que querem sair da casinha, que querem fazer uma coisa um pouco diferente, se aproximar talvez de professores que sejam mais exigentes, que façam coisas mais rebuscadas, mas ao mesmo tempo mais profundas. Sim. E não. Ler 3 artigos, acha muito. Dá uma olhada nesse material aqui, não, isso aqui não é da nossa área. Só que aí quando vem a oportunidade, ou quando a imagem acaba sendo denegrida, a gente acaba entendendo por que isso acontece. Sim. Porque você joga para ele e aquela solução para que ele te traga a solução do problema, e ele acredita que aquilo é muito difícil de fazer. Sendo que quando você vai para a medicina, quando você vai para outras áreas da saúde, isso é um pouco diferente. Essa é a verdade. Sim. Mas está mudando. Desde quando eu entrei e saí da universidade, você também, hoje eu tenho aqui alunos que já pensam dessa forma. Eu cheguei aqui há 11 anos, e desde quando eu cheguei, mudou demais. Nossa, acredito que você tenha observado isso também. Sim, se eu pegar de quando eu entrei em 99/1, né, e quando eu saí em 2002 ali, 18 anos para cá, mudou muito, né? Então, ou seja, tem programa de mestrado, iniciação científica, uma série de oportunidades, né, para os profissionais da educação física, e os acadêmicos, na verdade, primeiro, se desenvolver, que só não agarra essa oportunidade se não quiser, né? Eu até brinco muito que, diferente da minha época de graduação, que nem escrever carta para mães eles ensinaram, né? Quanto mais escrever artigo, né? Então essa era uma crítica que eu fazia em relação à parte de ciência, né, na faculdade. Nós tínhamos ali um ou outro profissional, não vou citar nomes, que puxavam, né, um pouquinho para o laboratório, puxavam um pouquinho para a leitura de artigo, mas ainda era muito pouco, né, muito pouco incipiente ali, né? Hoje a gente tem uma possibilidade maior de estudar mais, de ir atrás mais, de se fortalecer no mercado aí, porque quando você vai compor uma equipe multidisciplinar aí, não adianta você saber só 3 de 10, ou por quê? Porque 3 de 10, não. Não, mas por que né, tem que fazer 3 de 10, não 3 de 11, ou 3 de 9, né? Eu até comentar um pouco sobre isso na aula na pós aqui, né? Se eu não entender minimamente do que eu faço, se eu sou profissional de educação física, não preciso ser gênio, mas minimamente preciso entender das teorias, né, do treinamento esportivo, preciso entender de cinesiologia, de biomecânica, de bioquímica, de fisiologia do exercício. É o mínimo, é o básico. Entendendo isso, eu começo a ter facilidade para prescrever e orientar o exercício. E aí depois eu tenho que ir atrás, lógico. O conhecimento... Eu costumo dizer, né? Eu tô com um livro aqui do meu lado, que ele fica aqui do meu lado mesmo, se tiver algum aluno meu da graduação vai saber qual é o livro, que é de fisiologia do exercício molecular. E eles falam, professor, às vezes se você transforma uma coisa simples, uma coisa que eu não entenderia, em simples. Eu falei, não, mas porque as coisas são simples, elas são uma engrenagem. A gente está falando do corpo humano, e ele, na verdade, ele é uma engrenagem. Sim. Então, se você tem alguma coisa não funcionando bem aqui, tem outras em volta tentando fazer com que ele aconteça bem, e tem outras que não. Né? E que podem jogar até contra seu organismo, dependendo da situação que se encontrar ali. Né? E o câncer é mais ou menos isso. Porque você tem uma célula, que eu até chamei semana passada, né, ou na palestra, nunca me lembro onde foi, mas de monstrinho, né, que na verdade ela é uma célula sua que se divide, que deveria morrer, que está ali no seu organismo e não morre, né? Ela recebeu o sinal de morte, mas não morreu, e continua ali. E ela tenta consumir toda a sua energia, muda o seu fenótipo. Quando eu falei semana passada, né, em relação a transformar uma célula que
prioritariamente, ou pode ser a fibra muscular, no caso, para caquexia, de oxidativa para glicolítica, para utilizar o lactato e para minar o sistema imune, né, para fazer com que ele não apareça ali. Ó, esse cara que te deu parabéns aí, o Michel, cara, ele foi meu colega lá na Unesp, a gente fez mestrado, doutorado, morou na mesma república. Esse cara aí saudade desse rapaz aí. Tem um artigo junto com ele aí, com autoria com ele. Esse cara é um exemplo também, chegou cru de tudo no laboratório, humilde, sabe? Olha, não cheguei aqui, eu quero fazer o mestrado, eu quero fazer o doutorado, eu quero, porra. O cara foi, aprendeu e ficou ótimo, assim, sabe? Saiu, hoje ele é professor lá ele tá no Nordeste, ele tá no Ceará. Mas morou um tempo no exterior também, domina várias técnicas de laboratório, discute esses assuntos também. E veio de uma faculdade particular, cara. Ele chegou ali, se eu não me engano, Taubaté, e extremamente assustado com tudo aquilo que estava vendo, com aquela gama de conhecimento. Isso eu estou falando de alguns anos atrás, né? Ele foi inclusive no meu casamento, pra você ter uma ideia, já faz um tempinho que eu casei. E ele sabe que um tempo eu sempre quis estudar câncer. No meu doutorado quase deu certo, acabei trabalhando com desnutrição, enfim. Mas as coisas vão tomando rumo e hoje a gente está aqui falando sobre o assunto. Sim. Né? Eu só queria falar um dado aqui, Adilson, que senão depois não vai dar tempo. Certo, fala aí. E que eu separei aqui, que acho muito importante, porque foi publicado esses dias. Eu até coloquei, acho, no meu Instagram, como eu tenho há pouco tempo, né? E não sei se deu tempo de todo mundo ver. Mas ele foi publicado no Journal of Strength and Conditional Research, ou seja, uma revista que é propriamente que publica coisas com treinamento de força, tem a cara, né, da educação física, e é da Andrea, essa Andrea Reis, né, que não sei se é parente sua, mas que está hoje lá, que está lá em Presidente Prudente, né? Uhum. Mas é interessante, porque eles viram um efeito a longo prazo do tratamento em mulheres com câncer de mama, e principalmente aquelas que eu citei agora há pouco, né, inibidor de aromatase, é incrível, assim, são sobreviventes. O incrível, sabe qual foi as principais perdas físicas dela? Força. Então, tanto em ombro esquerdo como ombro direito, todas as taxas de forças possíveis que podem ser analisadas de maneiras mais simples ou sofisticadas, essas mulheres perderam. Se já tivesse sido feito um trabalho antes, sei lá, alguma coisa pensada, mais com cara de educação física dentro do hospital, a pergunta é, será que isso aconteceria a longo prazo mesmo, sob esse tipo de tratamento? Essa é a pergunta, cara, que ninguém tem resposta. A minha irmã já está trabalhando um tempo, ela foi para a Inglaterra há pouco tempo, ficou 10 dias lá na Universidade de Bath, eles têm uma academiazinha lá, eles vão discutir esse assunto, pensando tanto em sistema imune como em caquexia, o exercício como remédio atuando em vias moleculares. Esses caras não têm firmeza nenhuma em afirmar se exatamente isso vai acontecer. Então aí as pessoas vêm, pô, Fabrício, e Adilson, né? Vocês querem mudar o mundo? Então, isso não, se a gente tem a porta aberta e a gente pode testar lá dentro, por que não? Sim. Se tem comitê de ética, está aprovado. Se o hospital aprovou. Se a gente conseguir transformar isso no clinical trial, um registro, e acompanhar isso a longo prazo, isso vai dar subsídios para que a gente consiga... Eu não afirmo com 100% de certeza ainda, porque os estudos ainda são feitos com o modelo animal, né? Mas quando começar a inverter, a gente... E você tem, assim, não é um tiro no escuro, né, cara? A gente tem uma diretriz, um direcionamento, na verdade, um direcionamento das possíveis vias que podem trazer benefício, né, para... mais com qualidade na sequência pós-tratamento, né? Então a gente tem lá ficou azul aí, Fabrício, você caiu aí? Eu tô vendo, não sei, eu tô escutando você, está me escutando? Tô ouvindo, vamos tocar, que eu acho que é a internet que é por volta. Então a gente tem todo assim um direcionamento favorável para a inserção do profissional da educação física dentro do hospital para trabalhar com esse público específico, né? Porque pelo menos voltei. Porque pelo menos assim, a questão de
do que não fazer, a gente já sabe, né? Tem uma Sim. clareza do que não fazer. Isso já é um bom caminho. O que você não fazer, o que vai gerar prejuízo, já é um pontapé inicial gigantesco, que já parte sabendo que tem que ser mais devagar e ritmado, enfim, colocar uma estratégia de tratamento com exercício que você vai maximizar ali, né, a vida dessa pessoa e, assim, em relação à caquexia, evitar que tenha uma caquexia refratária, por exemplo. Ela pode ter uma caquexia menos agressiva do que a refratária, você preservar isso. Então você tem todo um caminho que dá para ser trilhado aí com segurança. E o que é bacana, né, reconhecido, né, pela área da ciência, né, pela área médica, pelo comitê de ética, que nem você falou, já foi aprovado o projeto. Ou seja, não é coisa de maluco, né? É uma coisa que tem uma plausibilidade ali grande para a gente poder estar atuando dentro dessa área hospitalar, abrir portas, né, para outros colegas aí futuramente, mas, sobretudo, né, trazer uma perspectiva para o paciente também oncológico de que ele pode voltar a uma vida bacana depois do tratamento, né, sem ficar com tantas sequelas, tantas limitações que alguns tipos de câncer podem ocasionar. Né? Então, isso é interessante. Pegando o gancho aí, né, o Igor comentou como que seria a atuação, né, do profissional de educação física dentro do hospital. Né? Para mim? A priori, vamos pensar como que funciona o projeto que a gente tem lá hoje, né? A gente tem pessoas que vão lá bem cedo, fazem a coleta com aqueles pacientes que são pré-cirúrgicos, né? Mas por que eu estou chegando nesse ponto? Que todos os meus alunos que estão lá têm que dominar primeiro testes. Então, desde a da dinamometria até o compasso para fazer dobras cutâneas, saber aplicar um questionário, então, isso é o básico, né, para que ele consiga entrar no projeto. O segundo passo seria ser formado em educação física, ter uma noção de treinamento e ter trabalhado pelo menos ou ter tido uma noção, estudado, falado, participado de estágio em reabilitação. Né? Porque não sei quem fez essa pergunta, Igor. Não sei se estava semana passada aqui na parte 1, que eu falei sobre as diretrizes, os guidelines do American College. Que eles, na verdade, quando você olha os guidelines tanto para prevenção como tratamento do câncer, para começar, né? Para prevenção, eles têm certeza absoluta que isso funciona para 7 tipos. E para tratamento, o que tem na literatura hoje, esse é um trabalho de 2019, mas que não foi atualizado ainda, para 3 tipos. Cólon de útero, né? O câncer de próstata e o câncer de mama. Certo? Então, assim, para as pessoas que querem trabalhar com isso e vão se inserir no hospital, o ideal, pensando no que tem na literatura, das coisas que funcionam, primeiramente seria começar devagarzinho com esses pacientes que são de mais fácil controle pelos médicos, por exemplo. Né, o câncer de mama, o câncer de próstata, é um câncer que na maioria das vezes, isso eu estou falando na maioria das vezes, né, se descoberto antes, ele é menos agressivo, que normalmente você consegue, dentro de um estadiamento da doença de 1 até 3, ter parâmetros clínicos que te permitam prescrever exercício. Inclusive, esses dias, o Eduardo postou um negócio que a gente tem um grupo que chama CA de Mama, que é o projeto. Quando ele começar, tem alguns profissionais que estão ali no WhatsApp. E ele postou um trabalho que foi feito esses dias, com intervenção nutricional, uma série de coisas, pincelam muito pequenininho assim o exercício físico, mas já começaram. Mas o que eles estão fazendo nesse trabalho? Um grupo extremamente forte. Câncer de mama, estadio de 1 a 3, independente da idade. Porque hoje todo mundo pensa que câncer na mama, o câncer de mama, em mulheres mais velhas, na menopausa ou pré-menopausa. Não, nós temos pacientes que, inclusive, fazem parte da nossa amostra, que aceitaram fazer parte do trabalho, 30, 31, 32 anos, fazendo parte desse, infelizmente, né, dessa amostra que está ali. Então, para tentar responder essa pergunta, começar no básico, estudar patologias, né, estudar o efeito do exercício sobre diversas patologias, começar a entender o que é o câncer, por que ele acontece, por que ele mata tanto, mata mais do que Covid-19, isso não tem dúvida. Se a gente fizer uma estatística, matou mais do que 1.000 pessoas, Covid matou 1.100, mas o câncer também, não sei se eu falei isso semana passada, mas na palestra que eu dei outro dia, a cada 60 segundos, no mundo inteiro morre uma pessoa dessa doença. Né? E com menos de 40 anos. Isso é o mais sério. Não é, na verdade, tem um range ali de idade. Mas a atuação ali dentro seria
juntamente com os profissionais de saúde que ali estão, entender o que eles estão te dizendo, as nomenclaturas, né, as coisas que estão acontecendo no mundo em relação à doença, os tipos de tratamento, para entender se o exercício vai ter algum efeito positivo, ou até mesmo poder até piorar a situação do paciente que foi liberado para fazer o exercício ali. Uhum. Então, na verdade, como não existe isso ainda, né, como a Marília bem disse, olha, não tem alguém que esteja ali. O que nós queremos com esse projeto dentro do hospital? Na hora que tiver 1, 2 alunos trabalhando ali, a maior cautela possível, um grupo controle, né? Nem se for para fazer crossover depois, um grupo treina agora, o outro que ficou como treinado vai ser o controle, a gente faz um sorteio, alguma coisa do tipo, porque se o exercício faz bem, a paciente não vai querer ficar fora. Muita gente questiona isso daí. Né? Ela não vai querer. Então, ela vai ter os benefícios depois, e aí ela vai saber, olha, minha amiga já teve alta, ou ela está tendo menos complicações relacionadas aos parâmetros cardíacos, porque isso acontece. Principalmente as pacientes que não estão internadas, estão em tratamento, estão fazendo uma caminhada, estão indo na academia, o relato delas para os médicos, aí eu posso citar a Manuela, que é radioterapeuta, e tanto o Eduardo, que é oncologista, que não está mais lá no hospital, mas é nosso parceiro, isso não está sendo medido, eles não estão colocando ali escrevendo um artigo, mas isso acontece. Que esses dias a Manuela entrou em contato com a gente, só para vocês terem uma ideia da intervenção, onde podia ser o educador físico. Uma paciente obesa, com câncer de mama, com quase 5 anos que ela teve alta, ela teve uma recidiva pior do que de 5 anos, do primeiro diagnóstico dela de quase 5 anos. Uhum. Só que nesse tempo ela ganhou muito peso. Ela tinha feito o tratamento, e aí um desses artigos que eu tinha separado aqui para vocês, o paciente, qual que é o perigo disso tudo? Como ele perde muita força e parâmetros relacionados à força, a tendência é que ele se torne sedentário, ou que ele procure ser sedentário muito antes, ou isso vai acontecer depois da doença, né? A tendência é que por conta dessas características negativas que acomete o organismo dele, ele se transforma em uma pessoa sedentária. E aí quando a doença volta, aí a pergunta que eu fiz para a Manuela, será que voltou porque ia voltar mesmo mais forte? Ou você acredita porque ela adotou esse comportamento sedentário, ou fisicamente inativo, né? Que até estava assistindo uma live do Jonato ontem, ele falou que isso é o nome mais bonitinho para sedentarismo, e aí isso cabe outro tipo de discussão, né? Ou porque ela ganhou peso. Foi essa a pergunta que eu fiz para ela. Ela falou, olha, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para câncer, a gente falou também isso semana passada. E se já tivesse sido feito um trabalho com ela? E se ela tivesse adotado hábitos que não levassem... Entendeu onde eu estou querendo chegar? Isso ninguém mediu, cara. Isso ninguém mediu, só em rato. Isso em rato já foi medido em rato desde a adolescência, em rato adulto, ao longo do tempo, dando remédios que induzem a cardiotoxicidade ou protegem da cardiotoxicidade, 3 ou 4 tipos de tumores, seja melanoma, seja carcinoma, os originários da glândula mamária, e 3 tipos de ergômetros, rodinhas de atividade, isso já tem. Agora, essa mensuração, um follow-up mesmo, em relação ao ser humano, por que uma mulher, depois de tanto tempo, teve o câncer, e agora ela está extremamente acima do peso, entendeu? Esse é o ponto. Que o educador físico pode dar, olha, você vai emagrecer. Porque você entra no ambiente, né? Então, o ambiente dela... o ambiente metabólico dela estava favorável, né? Tanto de citocina que a gente sabe que tem esse processo inflamatório. E muita relação, né? E relação do câncer de mama tem uma relação também direta com a obesidade, né? Já li alguns artigos que mostraram isso aí. Então, se você, que nem falou, talvez se tivesse mantido ativa, né, fisicamente ativa, treinando, até poderia ser que tivesse essa recidiva, mas menos forte, né? Por exemplo. Não tão forte quando podia ter tido ali. Então, o exercício físico ele entra naquela questão que a gente colocou de promoção da saúde, prevenção de doenças e entrando agora aí forte com uma questão do tratamento, né? Mesmo que coadjuvante, mas um pé forte nessa atuação coadjuvante. Né? Aí eu não lembro igual quem colocou, perguntou sobre treinamento com elástico, mas aí é só questão de implemento, né? No implemento você... o ruim do elástico é você determinar a questão da intensidade, carga, e aí a pessoa ela tem a noção de que colocar
quanto que ele faz de velocidade, enfim. Com elástico fica um pouquinho mais complexo de trabalhar, falando em termos de pesquisa, né? Em termos de pesquisa, para você determinar a carga de treinamento, embora tenha alguns, né, elásticos que já tenha dosado a carga e testado com dinamômetro de força lá para poder mensurar o quanto seria em relação à carga em quilos, né? Mas para trabalhar no ambiente hospitalar, de repente com um grupo grande de pessoas, e aí com essa variabilidade, né, da execução de pessoa para pessoa, talvez não fique tão fidedigno depois para a gente poder replicar o trabalho com elástico. Talvez aí, numa questão de, não sei se ele é personal trainer, você utilizar um implemento de elástico aí, ainda mais nesse momento de isolamento social, pode ser que vai ajudar sim, não vai piorar, né? Então aí a questão só é saber qual é o tipo de câncer que a pessoa tem, se tem algum agravamento que prejudique algum tipo de movimento, né? Então, que nem você colocou no de mama a questão dos ombros lá, então é tomar cuidado com a execução do movimento. E é questão de dose e resposta, né? A gente está muito no mecanismo ainda de dose e resposta, de tentativa e erro, né? Para poder chegar aí depois num protocolo, e um protocolo que seja direcionado para cada tipo de câncer, né? E também no nível desse câncer. Não adianta só um protocolo em linhas gerais, né? Igual a gente falou lá do American College, tem um protocolo em linhas gerais. Mas, por exemplo, um câncer de pescoço e cabeça é uma situação, um de mama é outro, de próstata é outro. Será que quem teve de mama ele vai fazer o agachamento idêntico quem teve câncer de próstata, por exemplo? Será que quem teve câncer de próstata não tem uma piora na questão do agachamento, não teve uma limitação? Enfim, são questões aí que no decorrer agora a gente vai estar investigando, vai estar acompanhando. Sim. E sempre aquela história, tal do bom senso, né? Você tem a informação e tem o bom senso, o feeling, né? Você perceber que dá para ser feito, não dá. E uma coisa importante, que aí extrapola a questão só bioquímica, fisiológica, mas vai para uma questão também psicológica, que é de você também perguntar para o paciente, não vou dizer cliente, mas paciente lá nesse momento, se ele está sentindo dor, se ele está sentindo dor. Fazer essa pessoa estar também, né, participando do processo. Então, no momento onde a pessoa está com uma doença, que é uma doença grave, uma doença séria, ela vai estar com a sua parte psicológica muito abalada, certamente, e você fazendo com que ela se sinta parte do processo, também tem um benefício ali adicional, que não é só do ponto de vista morfológico de massa muscular, mas da questão psicológica também é importante, né? Sim. Eu lembrei de um negócio aqui que você vê como que as coisas são. Eu acho que ontem eu postei uma foto lá, de eu apresentando meu trabalho o ano passado no American College, no Clinical Case. Aí acabou a apresentação, meu trabalho, acho que eu já não sei se eu contei, era o mais simples da sala. Tinha a galera ali fazendo biologia molecular e testando métodos novos, enfim. E a gente ali representando a América do Sul, né? O resto era tudo Europa e Estados Unidos, né? Tudo da parte de cima aí do globo. Acabou, um professor se aproximou, que foi um que eu marquei lá no meu post, que é o Brent, né, que falou, olha, seu trabalho é simples, mas há muito tempo eu estou pensando nisso, porque não existe um protocolo ainda ou não é padronizado, testes físicos, seja ele de força, de marcha estacionária, para pacientes com câncer, né? E esse foi o trabalho, a gente mostrou um estudo clínico lá de uma mulher, que o que ela relatava para a gente não batia com os scores do teste. Porque para nós ela falava que estava mal, os testes diziam que ela estava ok, estava ali na média da coisa. E só para falar do trabalho dele, ele trabalhou com atletas profissionais de futebol americano, já que ele está nos Estados Unidos, né? E ali na região de Los Angeles. Ele não falou o time na época e nem falou o nome, mas teve um atleta que já tinha passado pelo draft, já era atleta profissional, teve um tumor cerebral. Então imagina a seriedade da coisa. E ele mostrando lá as imagens de tomografia, enfim, todas aquelas coisas. Aí eu pensei, qual foi o treino, né? Eles conseguiram treinar ele, bicicleta, outras coisas, mas fizeram treino mental também, fazer ele resolver palavra cruzada, labirinto, eles desenvolveram um software para ele treinar, ou seja, já que o problema era no cérebro, eles queriam ver tanto as novas inervações ou a estimulação daquela região que tinha sido prejudicada, que foi feita É absurdo o resultado. É absurdo. Ele já publicou esse artigo, inclusive, e não está disponível lá, preciso pedir para ele, mas olha só, o fato de a pessoa ter exercitado o cérebro, como a gente diz para idoso, né? E para pessoas ou para qualquer pessoa, não vai para casa por esse caminho, faz um outro, tenta treinar o seu cérebro, porque a gente sabe que
fatores neurotróficos como BDNF, por exemplo, são produzidos e outros fatores ali no cérebro. Mas como ele estava falando de tumor cerebral, isso me chamou muita atenção. E aí eu perguntei para ele, falou, olha, de onde vocês tiraram essa ideia? Ele falou, ele não podia se mexer muito no começo. Por causa da cirurgia, perdeu muita massa magra, por causa da quimioterapia pesada que ele fez para reduzir o tumor para depois fazer a cirurgia. E eles pensaram nisso. E aí, o final dessa história, o cara se recuperou e voltou a jogar. E uma coisa, então, se for do BNDF aí, uma coisa que é interessante, você tem também, se não treinar, vamos supor, o cérebro, é uma questão neuromuscular, né? Então você tem todo também o drive neural, exatamente, da sistema nervoso central com a parte periférica. Se ele mantivesse o cérebro dele também parado, talvez nem retornaria, o retorno seria pior ainda, né? Que talvez você tenha essa questão, né? O drive neural você consegue melhorar ali. Bacana, cara. Aquela história que eu falei lá dos alunos, né, da fisiologia, que as coisas são interligadas. Na verdade, o que eles usaram ali? Eles usaram o conhecimento de fisiologia básica. Vamos criar um negócio aqui e vamos botar. Aí não colocava a foto do cara, assim, tinha o corpo, ele estava com uma roupa lá, não dava para ver o rosto dele, mas você via ele sentado na frente do computador sendo desafiado. E aí com eletrodos, e depois fizeram, aí eles faziam exames de imagem antes, durante e depois. Então vocês imaginam, hein? Aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui, cara, apresentando um trabalho de teste físico aqui, eu era o último a apresentar. Eu falei assim, eu tenho duas opções, ou eu finjo que não sou eu fico aqui, na hora que me chamar, né? Ou eu saio correndo e o ano que vem eles não me deixam apresentar aqui e pronto. Mas no fim das contas virou um contato com esse professor, extremamente capaz, dei uma olhada nos trabalhos dele no ResearchGate, e você viu, eu marquei ele ali no Instagram, ele agradeceu e falou que no próximo evento a gente vai conversar um pouco e tomar um café. Legal. Ou seja, quem me conhece sabe que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, falar de ciência, de loucuras, né, Gil? Se você sabe muito bem. Dependendo do horário, café. Dependendo do horário e local, vinho. O vinho. Né? Relembrar o Pitch of Science lá que você postou esses dias. Isso. Então, aquele dia foi um dos dias mais loucos da minha vida. Eu falando que todo mundo bebendo e comendo gordura e eu tendo que falar que maus hábitos levam ao câncer. Correu o risco de apanhar. E acabou com a venda do comércio lá. Em relação a perspectivas, né, a gente está acho que mais uns 9 minutos aqui. Perspectivas futuras aí para esse projeto que já está parado agora por conta da pandemia, do Covid, mas perspectivas aí de desenvolver treinamento com a academia lá dentro, já tem essa perspectiva de montar a academia. Eu lembro que a gente estava conversando uma época e estava buscando financiamento, né? Como é que ficou? Não, a gente conseguiu alguns equipamentos já de doação. Legal. E a gente fez uma força-tarefa, pagou um carreto. Aí na época foi eu, Serginho, Giovanni, Roberto. Eu acho que tem mais alguém que eu estou esquecendo aqui, mas a gente foi até lá com o tiozinho do carreto lá. E a gente tinha conseguido uma sala bem interessante ali, bem perto do não sei se você já foi na cantina lá do HK. Não, só no auditório. Cantina do lado. Só que aí ficou perfeito, a sala tinha ar-condicionado, tudo bonitinho. Só que aí trocou a diretoria, e eles também estão pensando em alterar ali o espaço, e ali onde era a nossa academia vai ser transformado na quimioterapia adulto. Só que aí a Araceli, que é a nossa colega do projeto, que está lá também, falou que depois que passar tudo isso, for liberado o reinício aí do projeto, ela vai pensar em outro local para a gente lá, ou seja, o projeto vai acontecer, porque ele já tem um comitê de ética aprovado, né? Tem a anuência, uma anuência da direção e participação de médicos lá do hospital. Aí e depois vamos, a princípio, tá? Com pacientes com câncer de mama. Legal. Mulheres, né? E aproveitar, mulheres porque... aproveitar aqui antes que a mensagem some, o Jefferson Nesna, grande amigo aí, irmão nosso aqui, secretário adjunto aí de esporte, se colocou aqui à disposição para auxiliar com a Secretaria Estadual de Esporte para estar ajudando no projeto. Isso é importante. Depois a gente mantém os contatos aí para poder auxiliar, né? Tá dando uma olhada aí como que faz quando passar toda essa situação. Grande Alexandre Machado, brother também, amigão aí de São José do Rio Claro, doutor também, né? Doutorado aí. O Jorge aí, galera participando. Pessoal, está quase encerrando.
Umas 2 ou 3 perguntas aí, se vocês tiverem para fazer, para ver se consegue responder de maneira rápida, antes que encerre a live. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma dúvida? Manda aí. Aproveita, que tem um espaço ainda. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente parte para os agradecimentos finais aí. Só lembrando, depois, semana aí, acho que no decorrer, a gente vai estar pegando esses artigos novos, vou estar colocando lá no canal do Telegram, lá, né? O link está na bio do Instagram meu lá, só clicar lá no link, já se joga para o canal, lá no canal você baixa os artigos, enfim, tem aula, tem vídeo, um monte de coisa lá, vocês vão tendo acesso às informações, fica mais fácil deixar na nuvem ali, do que deixar no HD, que eu perdi meu HD esses dias, tô tentando recuperar as coisas. Nada. Só para eu fechar uma coisa aqui. Pode falar. Ah, tá, desculpa. Pode falar, não sei se pode ficar uma coisa para a parte 3 já, né? Quando a gente for pensar em fazer essa parte 3, porque esse assunto é infinito. Mas eu estou em contato com o James, que eu citei no início aqui da live, que é o James Navalta, né? Uhum. E eu mandei uma mensagem para ele, mas ele, final de semana, ele demora um pouco para responder. Mas me veio justamente Las Vegas, essa ideia, Las Vegas. Me veio justamente... Deve estar no cassino. Não, ele não joga. Tô brincando. Eu também fui para lá uma vez para visitá-lo e a gente fez uma reunião lá e eu não joguei também. Fiquei hospedado, mas não joguei. Aí, senão você vicia, né? Mas eu joguei uma ideia para ele, de fazer uma live com ele, para ver se ele aprende, em uma semana ele aprende português, né? Se ele aprender, aí a gente... Senão a galera aqui que vai ter que aprender inglês para acompanhar. Mas lembra o finalzinho do post dessa nossa live, que eu falei sobre currículo, né? Uhum. Aí eu queria que o James falasse um pouquinho como funciona o curso de Educação Física lá na universidade dele, porque ele já foi professor em Kentucky também, e já passou por alguns lugares lá de currículo, para fazer uma comparação, porque, cara, isso tem muito a ver. Por exemplo, você conversa com graduandos e pós-graduandos dos Estados Unidos, eles estão num nível... O cara que é da graduação ele já está no nível de pós-graduação. Ele já está... praticamente ele já vai para um doutorado direto, pelo nível de conhecimento que ele tem, desde a parte básica, desde a parte específica da área. Então, se der certo, provavelmente daqui uns dias, eu vou fazer uma live com ele para ele falar sobre como ou como funciona, né, as universidades do ponto de vista da educação física lá nos Estados Unidos. Legal. Aí eu posso fazer devagarzinho, tentando ir traduzindo as perguntas para ele. Enfim, eu já fiz isso. Quando ele veio para cá, eu traduzia para todo mundo. E pode ser uma oportunidade de a gente internacionalizar o nosso grupo aqui também. Beleza. Fabrício, obrigado, cara, novamente, né, pela disponibilidade aí, por estar compartilhando as informações aí do projeto de pesquisa, enfim, do assunto relacionado ao câncer. Mais para frente, pensa numa outro tema aí, né, e vai discutindo. Pessoal, obrigado pela participação de vocês aí. Se tiver alguma pergunta, depois manda no direct para mim ou para o Fabrício e aí a gente vai conversando. Você vai salvar ela no YouTube ou salvar na sua... Vou salvar aqui, eu vou jogar para o pessoal assistir. Vou jogar para o canal do YouTube. Depois eu vou passar o contato do Jefferson, não sei se você tem, Fabrício. O que está precisando para estar colocando em prática ali A gente pode eu posso marcar uma reunião com ele, se ele quiser. Legal. E... Se você quiser, Dilson, pode passar meu WhatsApp para ele depois, a gente pode conversar nós 3. Beleza. E a gente pode alinhar aí. Beleza. Porque com certeza é o tipo de ajuda que a gente não pode dispensar. Né? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Tati. Obrigado, Gerson. Abração, irmão. Abraço, pessoal. Até mais. Até a próxima. Valeu. Valeu.